Então vamos a uma questão do PISM aqui de 2026 que diz o seguinte: durante uma feira de ciências, um grupo de estudantes demonstra como é possível produzir um refrigerante caseiro misturando bicarbonato de sódio NaHCl3 com suco de limão, que contém ácido cítrico C6H5O7. A reação libera gás carbônico CO2, responsável pela presença de gás no refrigerante, segundo a equação balanceada. Bom, dessa primeira parte nós temos algumas informações relevantes. Nós precisamos nos atentar aqui. Nós podemos marcá-las. Por exemplo, as fórmulas moleculares do bicarbonato de sódio, do ácido cítrico e do gás carbônico. Além disso, a gente tem uma informação importante que diz que a equação está balanceada. Suponha que que os alunos utilizaram 12,6 gramas de bicarbonato de sódio e que havia ácido cítrico em excesso. Foram dados as massas moleculares do bicarbonato e do dióxido de carbono e disse que 1 mol de gás ocupa na CNTP 22,4. Considerando a reação completa, qual o volume do gás carbônico liberado na CNTP? Bom, então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer no cálculo estequiométrico seria fazer a reação, depois balancear. A reação já está aí, o balanceamento já foi feito, então a gente vai ter que nos atentar às nossas informações. Quando a gente começa a ler a segunda parte da questão, a gente observa que foi dada uma informação numérica e citou a substância aqui, bicarbonato de sódio. Então, a gente vai ter que fazer uma relação, primeiramente, do bicarbonato de sódio e se a gente for para o comando, para a pergunta da questão, a gente observa que pergunta com relação ao volume de gás carbônico. Pela nossa equação, pela nossa reação aqui, nós podemos ver que o bicarbonato, que foi citado na primeira parte da questão como sendo o NaHCl3, na nossa reação balanceada, ele tem 3 mols. E o dióxido de carbono, o gás carbônico, ele também tem 3 mols nessa reação balanceada. E aí a gente já conseguiu identificar de quem a reação, a questão em si está falando, bicarbonato de CO2. Agora a gente vai relacionar aquilo que precisa. Para isso, a gente tem que ler com atenção os comandos da questão. Aqui nos dá uma informação numérica, né? E essa informação numérica ela está em unidade de massa, ela está em gramas. Então, se eu quero relacionar, e está se referindo também ao bicarbonato, né? Se eu quero relacionar o bicarbonato com a massa, né? O mol de bicarbonato aqui com a massa, eu tenho que me atentar à informação da massa molecular, que nem sempre é dada, mas nesse caso foi dada aqui de 84 gramas por mol. Então, para começar a fazer a minha regra de 3, eu sei que em cada 1 mol eu tenho 84 gramas, em 3 mols de bicarbonato, eu vou ter 3 vezes 84 gramas de bicarbonato. Então, essa seria a primeira substância ali e a unidade dela que eu iria relacionar. Agora, a gente vai se relacionar relacionar ela com o quê? A questão pergunta qual é o volume de gás carbônico, né? Então, está relacionando o volume ao gás carbônico. E a questão nos diz que para cada 1 mol de gás, na CNTP você tem o que ocupa 22,4 litros. Então, se eu tenho 3 mols de CO2, que nem eu tenho aqui, eu vou ter 3 vezes 22,4 litros de CO2 na CNTP. Essa primeira linha nós tiramos da nossa regra de 3, da nossa reação química balanceada. Agora a gente vai para a segunda linha e faz o seguinte, a nossa pergunta. Qual é a nossa pergunta? Considerando a reação completa, qual é o volume de gás carbônico liberado? Então, eu já sei que a minha variável que eu quero encontrar, ela vai estar debaixo do gás carbônico. Por quê? Eu quero saber o volume de gás carbônico. E do lado de cá, eu vou ter que encontrar uma informação numérica para o bicarbonato. E qual foi essa informação numérica?
12,6 gramas. Então, eu tenho 12,6 gramas de bicarbonato de NaHCO3, certo? Então, aí a gente vai só resolver a equação, a regra de 3, né? Multiplicar cruzado, vai ficar ali 12,6 vezes 3 vezes 22,4 litros, dividido por 3 vezes 84. Quando eu resolver isso aqui, nós vamos encontrar um valor de 3,36 litros de CO2. Então, a resposta aqui seria a letra B.